Se eu perguntar pra você o que une esses três personagens históricos, eu tenho certeza que você dirá que todos eles foram gênios. Mas será que existe alguma coisa especial no cérebro deles? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que acontece no cérebro da pessoa que tem altas habilidades ou que são superdotados. A palavra inteligência vem do latim intelligentia, significa escolher entre ou discernir, ou seja, é o que nos permite tomar uma decisão. Já no cotidiano, a palavra inteligência talvez esteja mais relacionada como um adjetivo, aquela pessoa que é inteligente, aquela pessoa que tem conhecimento. As crianças com altas habilidades mentais, também chamadas de superdotadas, são crianças que apresentam uma grande desenvoltura de habilidades como raciocínio lógico, como cálculo matemático, como pensamento abstrato e até mesmo criatividade. É importante destacar que as altas habilidades não se apresentam igual para todo mundo. Ou seja, existem pessoas com diagnóstico de altas habilidades que vão ter facilidade em certas tarefas e vão ter dificuldade em outras e vice-versa. Mas qual será que é a diferença entre o cérebro de uma pessoa que tem altas habilidades e um cérebro neurotípico? Bem, essa pergunta é bastante difícil de responder porque, como eu disse anteriormente, essas altas habilidades expressam de forma variada entre as pessoas diagnosticadas com essas altas habilidades. Mas ainda assim, existem alguns estudos tentando desvendar a magia que acontece no cérebro dessas pessoas. Primeiro, a gente precisa dissociar a ideia de altas habilidades com o QI elevado. Para quem não conhece, o QI é o coeficiente de inteligência. É uma medida que busca quantificar as habilidades cognitivas de uma pessoa em comparação com a média da população, através de perguntas e testes específicos que geralmente envolvem raciocínio lógico e matemática. Uma das grandes limitações do teste de QI é a dificuldade dele de avaliar tarefas como o processo de aprendizado, a facilidade em se adaptar e a flexibilidade cognitiva, coisas que são muito importantes para o diagnóstico de altas habilidades. Além disso, ele tem grande dificuldade de observar hiperfoco ou uma facilidade de se motivar, coisas que também estão presentes no diagnóstico de altas habilidades. Nesse sentido, alguém com superdotação ou altas habilidades nem sempre vai ter um QI elevado ou um QI acima da média. E vice-versa, nem sempre alguém com um QI acima da média vai de fato entrar ali na ideia de diagnóstico de altas habilidades. Tá bom, tendo isso em vista, o que acontece no cérebro dessa pessoa? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas pensar é como qualquer outra atividade do seu corpo. Assim como os movimentos físicos exigem energia e recursos, pensar também exige recursos, como glicose e oxigênio no cérebro. O ponto importante é que os recursos são limitados. Vamos entender melhor com calma. Pense no cérebro como se ele fosse um computador. Quando você tem muito programa aberto ao mesmo tempo, o computador começa a ficar lento porque está usando todos os recursos disponíveis. Assim como há um limite para a quantidade de programas que você consegue abrir no seu computador antes dele começar a travar, há um limite para a quantidade de processamento mental que o seu cérebro pode usar para pensar. O interessante é que nem todas as pessoas têm o mesmo limite de recursos mentais utilizados para o processamento cognitivo. É como se algumas pessoas tivessem uma reserva mental de energia maior. Em outras palavras, é como se elas tivessem um tanque de um carro maior, um combustível mais cheio para poder conseguir pensar. Além disso, outras pessoas também podem utilizar a mesma quantidade de recursos, mas de uma forma mais eficiente, ou seja, com a mesma quantidade de, digamos assim, gasolina do tanque, ela consegue rodar mais do que outra pessoa. As pesquisas mostram que as pessoas com habilidades mentais acima da média tendem a usar menos energia cerebral para completar tarefas difíceis. A gente chama isso de hipótese de eficiência cerebral, que postula que indivíduos com altas habilidades exibem menor volume de ativação cortical, ou seja, menor atividade cerebral, quando realizam tarefas que exigem habilidades que eles dominam. Mesmo com um menor padrão de atividade cortical, quando eles estão fazendo essas tarefas que eles dominam, ainda assim eles conseguem mostrar um desempenho acima da média, ou seja, demonstrar uma maestria. Outra hipótese muito interessante para explicar o que acontece no cérebro da pessoa com alta habilidade é chamada de hipótese de maleabilidade de processamento. Maleabilidade refere-se à capacidade de algo ser moldado ou adaptado. No contexto das redes neurais, significa que os circuitos do cérebro se reorganizam e se ajustam de maneira eficiente para melhorar o desempenho em tarefas cognitivas.
Esse processo de remodelamento a gente também conhece como neuroplasticidade, um assunto que eu já trouxe aqui no canal em alguns vídeos. Pois bem, acredita-se que pessoas com altas habilidades possuem uma capacidade maior de promover esse processo de neuroplasticidade, rearranjando tanto anatomicamente quanto funcionalmente diferentes áreas do cérebro para poder processar melhor. Os estudos de neuroimagem revelam que essas pessoas com altas habilidades podem mostrar diferentes padrões de ativação cerebral dependendo da complexidade das exigências. Por exemplo, se uma tarefa requer mais concentração, as redes neurais podem se reorganizar para maximizar a eficiência nessas áreas. Esse padrão de atividade dinâmica é muito interessante porque pode facilitar a aprendizagem e também o processo de maestria, de geração de expertise sobre uma habilidade específica, como o pensamento abstrato ou o raciocínio lógico. Uma outra hipótese também levantada para explicar como que funciona o cérebro das pessoas com altas habilidades é a hipótese da conectividade. Essa hipótese postula que as pessoas que têm altas habilidades têm uma maior integração entre diferentes áreas do cérebro e uma maior integração dentro de áreas específicas. Por exemplo, a gente tem estudo demonstrando uma intensa conectividade funcional e anatômica na rede frontoparietal, que é uma rede de comunicação que envolve o córtex pré-frontal e áreas do córtex parietal que são fundamentais para o raciocínio lógico e tomada de decisões. Nesse sentido, a maior conectividade de diferentes áreas do cérebro poderia favorecer uma maior capacidade de processamento eficiente das informações, fazendo com que a pessoa, de fato, desempenhe melhor em tarefas cognitivas. Ok, então o cérebro de um superdotado é muito mais potente e deve ser uma maravilha viver na vida dessa pessoa aí com altas habilidades, né? Bem, diferente do que você poderia imaginar, a vida de uma pessoa que tem altas habilidades não é mais fácil. Para começar aqui, quando o indivíduo apresenta boa aptidão, um desenvolvimento de altas habilidades quando criança, ocorre um processo muito comum de aumento muito exagerado de expectativas sobre sua carreira profissional e carreira acadêmica. Isso muitas vezes pode ser o gatilho necessário para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como o transtorno depressivo e o transtorno ansioso, porque a criança começa a imaginar que ela não tem o direito de errar, que ela não tem o direito de não ser excepcional, não ser super, foda numa coisa específica, porque ela tem altas habilidades. Mas, além disso, muitas crianças diagnosticadas com altas habilidades ou superdotação também estão diagnosticadas com outro transtorno do neurodesenvolvimento, que é o transtorno do espectro autista. Veja só que interessante. Muitos dos comportamentos colocados como importantes para o diagnóstico do transtorno do espectro autista também são apresentados pela grande maioria das pessoas que têm altas habilidades, como uma inflexibilidade cognitiva, como uma necessidade de ter hiperfoco e também uma grande dificuldade de relacionamento social e uma tendência de gerar isolamento. Isso até tem um nome, chamado de dupla excepcionalidade, mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer se você deixar seu like aqui embaixo e comentar que quer saber mais sobre isso. Bem, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela atenção e até mais!